Ela vai falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, itens de 1 a 6. Piedade filial, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, a parentela corporal e a parentela espiritual. Muita paz. Bom dia, gente. Muito bom, muito feliz por estar aqui. É uma casa que eu gosto muito. Além da ambiência, né, que muito me identifico, tem muitas pessoas queridas aqui, que são muito caras no meu coração, que eu tive a oportunidade de partilhar bons momentos, né? Então é sempre um prazer maior ainda, né? Me coube, então, Joel me fez esse convite de estar vindo falar sobre esse capítulo do Evangelho. E eu diria para vocês assim, não trago nenhuma novidade, trago apenas para que a gente reavive os ensinos de Jesus, né? A gente sabe e conhece, mas na prática, às vezes, a gente não pratica, né? Ou a gente tem algumas dificuldades. Então, a minha proposta é trazer realmente assim, algumas reflexões para que a gente possa reavivar os ensinamentos, especialmente o que diz respeito a isso, e a gente possa estar saindo daqui mais fortalecidos no propósito de realmente podermos praticar os ensinamentos, né? E aí a gente começa, né, porque Kardec começa, na verdade, esse capítulo do Evangelho, lembrando muito do Decálogo, né? Lembrando, na verdade, dos 10 mandamentos, fazendo menção específica ao mandamento de honrar pai e mãe. Então, e ele traz isso para que a gente reflita, dizendo que, na verdade, o honrar pai e mãe não significa apenas respeitar, mas que nos cabe estarmos dando a eles, aos nossos pais, às nossas mães, toda assistência necessária, especialmente na velhice, toda necessidade que eles possam ter, e também a gente lembrar do afeto e do carinho. Por conta de que devemos aos nossos pais gratidão. Lógico que Kardec não esquece de ressaltar que tem muitos pais que não cumprem o seu papel, que, na verdade, se esquecem muitas vezes, né, daquilo que lhes compete. Mas Kardec nos alerta, não cabe a nós, na verdade, esse julgamento, ou muito menos alguma punição. Cabe a Deus, na verdade, esse acerto de conta. Então, qual é a gratidão que a gente tem que ter, né, em qualquer situação aos nossos pais? A gratidão pela vida. É isso que Kardec nos chama a atenção, né? Que o que a gente tem que ser grato, a gente tem que ser grato porque eles nos permitiram essa existência. Então, a gente teve esta oportunidade de crescimento, de evolução, a gente está tendo, né? Por conta de que eles permitiram que a gente nascesse. Então, eles dizem assim, a gente deve essa gratidão a eles. É uma lei geral, na verdade, a lei da gratidão. E ele diz assim, a gente deve isso a todos, né, que de uma forma ou de outra estão partilhando com a gente. Ele diz, mas é muito mais sério com o pai e com a mãe quando a gente transgride essa lei. Kardec chega a dizer no capítulo que isso equipara até a um crime. Não ter essa gratidão, não honrar, na verdade, pai e mãe nesse sentido da gratidão. E aí a gente fica pensando, né? Porque ele traz muito assim, olha, não é reservar para ele somente um cantinho, não é tá dando, é ter realmente esse carinho, essa atenção. Então, quando ele fala isso, e aí a gente fica pensando, né? Porque na prática, às vezes, tem umas situações que são muito difíceis, né, gente? E a gente sabe disso. Tem algumas situações que são bastante complicadas, eu diria, né? Assim, porque exige de nós, na verdade, uma energia, um dispêndio, na verdade, de energia, de esforço, e muitas vezes nos deixa até fora do prumo. Mas a gente tem sempre que lembrar
disso. Lembrar desse compromisso que temos com aqueles que nos deram a vida. E a gente não ficar ligada apenas à questão material. Queria trazer aqui um caso, que eu acho que assim, o exemplo sempre clareia mais, né? Um casal que eu conheço, não conheço tão de perto, mas ele é muito chegado a algumas pessoas da minha família. Um casal que, na verdade, tinha posses muito boas, que, na verdade, tinha uma situação financeira muito boa, tiveram 2 filhos, fizeram de tudo por esses filhos. Na verdade, um deles é até médico, o outro, na verdade, eu acho que fez engenharia, alguma coisa assim. E esses pais sempre ajudaram muito, a mãe especialmente, assim, por motivo de trabalho eles tiveram que viajar, esse que é médico, a mãe foi várias vezes, deixou a casa, deixou o marido, foi para lá, foi para cuidar dos filhos dele, fez todo esse movimento, né, que mãe faz, que pai faz. Num dado momento, essa mãe tem um derrame. E aí fica com moravam numa casa muitíssimo boa, num condomínio, uma casa que tinha, na verdade, 2 níveis, e o marido, muito preocupado, vendeu essa casa, comprou uma outra casa no mesmo condomínio, mais plana, para poder dar para essa esposa, na verdade, né, toda a situação necessária, porque ela ficou com algumas sequelas, muito que bem. Só que esse marido, numa situação muito repentina, adoece, tem uma situação de um câncer daqueles assim que são que não dá tempo nem de se pensar, e ele desencarna. E esta mãe, então, fica. Primeiro movimento dos filhos, vamos vender essa casa, porque essa casa é muito grande para você, ela gostava muito da casa. E vendeu a casa. Compraram um apartamento, ela foi para o apartamento, não gostou muito, se sentia muito só, sentia muita falta dos netos, reclamava muito dessa ausência, né, dos netos, e os filhos sempre justificando essa situação assim de que os netos tinham suas ocupações, não podiam estar dando muita atenção, né, não podia estar ali sempre. E ela sempre muito triste, na verdade, com toda essa situação, né, achando que, na verdade, ela estava muito solta. E eles aí, num determinado momento, esse filho que é médico achou assim, esse apartamento está muito grande para você. Vendeu o apartamento, porque ele é quem cuidava, na verdade, da questão financeira dela. Botou ela num outro apartamento bem menor. Ela ficou arrasada. Não gostava, o apartamento era bom, mas ela estava acostumada com outra coisa, ela tinha identificação com o outro, ela tinha um visual no outro apartamento que lhe agradava mais, que era mais... E ela foi ficando assim, sabe? Aquela história de se sentir realmente muito mal. No final das contas, teve um outro AVC, que lhe deixou mais sequelas, mais limitações, embora não fossem limitações que ela não pudesse andar, essas coisas não, mas lhe trouxe algumas limitações. O que fez o filho? Exatamente, que eu já ouvi algumas falar, botou essa mãe no asilo. E aí, por que eu trouxe esse exemplo? Um exemplo que é um exemplo da vida e que acontece por aí muito, né? Ele deixou de dar assistência material? Não, ele não deixou de dar. Né? A casa que ele trocou pelo apartamento, o apartamento que ele trocou pelo outro, e etc. e tal, a questão de comida, a questão de não sei, ele dava. Só que ele não olhou para a questão emocional, para a questão das carências dela. Essa gratidão que Kardec fala aqui. Né? E essa pessoa ainda está até hoje, né? Ela está viva, mas está numa situação muito triste, muito deprimente, num asilo. Não quero entrar aqui em consideração se ele vai, se ele não vai, não é isso que eu quero trazer. Estou querendo trazer essa coisa para a gente relacionar com o que a gente falou do Kardec, por conta de que a assistência foi dada, está sendo dada, mas não a assistência emocional.
né? Não essa assistência do afeto. Então, assim, esta mãe que tanto se dedicou, que tanto se desdobrou, né, que abriu mão de várias coisas durante a vida para atender às necessidades, não só dos filhos, como dos filhos, neste momento de velhice, ela não recebe de volta o mesmo tratamento. Que é isso que eu acho que Kardec vem nos alertar, na verdade, quando ele traz esse capítulo para a gente. Dessa questão de honrar pai e mãe e desta questão especialmente da gratidão. Para que a gente, porque assim, a vida é corrida, gente, a vida tem um monte de exigência, e a gente, às vezes, nesse corre-corre, a gente faz algumas coisas que a gente não pensa, e aí a gente erra. Erra porque, às vezes, a gente não está atento. Então, quando eu quis trazer esse exemplo, quis trazer o exemplo para que a gente, quando pensa aí na vida, lembre desse exemplo que eu estou falando aqui, lembre assim, do quanto a gente está sendo grato, né? E do que a gente passa para os filhos também, em relação aos filhos darem esse valor, para que a gente possa realmente estar lembrando disso, de que não é só a questão material, porque para essa pessoa não faltou questão material, de jeito nenhum. A própria casa que está abrigando ela agora, o asilo, também é de um padrão alto, mas é isso, se ela se sentia só no apartamento, se ela se sentia, né, solitária, etc., como que ela não se sente, em relação, pelo menos em relação à família, aos netos, que uma das coisas que ela dizia muito, que ela sentia muita falta dos netos, ela que foi habituada, na verdade, a estar com os netos muito junta, né, saiu daqui, viveu um tempo lá na China, porque o filho estava na China e tal, por quê? Para dar assistência a esses netos, né? Então, é isso que Kardec nos traz para que a gente pense sobre isso, né? Que apesar da vida agitada, apesar do corre-corre, apesar de que a gente muitas vezes tem situações, e eu volto a dizer, eu sei que tem situações que são difíceis, que às vezes a gente fica até sem condições, porque às vezes é uma situação de doença muito séria, que exige da gente muito, mas que, assim, que a gente se preocupe, pelo menos. Não estou dizendo que não tem que botar em casa de repouso, não, acho que tem situações que a casa de repouso é a melhor situação. Não é isso, né? Eu não estou condenando de forma nenhuma isso, não. Mas é que a gente não esqueça da assistência emocional, que a gente não esqueça do afeto, que a gente não esqueça do carinho. E se os filhos, na verdade, têm as ocupações dele, mas tem um tempo que seja mínimo para poder também estar junto desse avô, dessa avó, né? Para que também possa estar dando e estar retribuindo, na verdade, o tanto quanto receberam. Então, esse é um exemplo para que a gente pense sobre isso, né? E aí, Kardec, na verdade, segue o capítulo aqui, na verdade, falando um pouquinho sobre uma passagem onde Jesus estava reunido com uma multidão e que os seus familiares, inclusive a sua mãe, que também não entendiam muito a missão de Jesus e não acreditavam naquilo que ele, na verdade, dizia que tinha vindo para fazer, foram lá porque o consideravam louco e queriam, na verdade, tirá-lo de lá. E ao ser informado, né, de que a mãe e os irmãos estavam, né, se referindo que as pessoas que estavam junto da mãe estavam agora chamando ele teve que, neste momento, tomar uma decisão. E Jesus nunca tomou decisão impensada. E a resposta dele causou espanto e causa em nós, ainda hoje, quando a gente só olha assim, né? Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que fazem a vontade do meu pai. E aí Kardec nos traz para a gente refletir também sobre essa passagem, que à primeira vista fica parecendo realmente meio estranha, né? Que falta de consideração é essa, especialmente pela mãe, né? Que resposta é essa que se dá? E Kardec diz para a gente assim, isso é uma questão apenas aparente. Tem várias passagens na vida de Jesus que mostram o carinho que ele tinha pela mãe, o respeito que ele tinha pela mãe,
o cuidado que ele tinha pela mãe. E Kardec vem dizer para a gente assim, Jesus não perdeu essa oportunidade de trazer a questão da parentela espiritual, da família universal. E eu acho que isso é uma coisa que nos afeta muito ainda até hoje, né? Porque a gente diz, é muito fácil dizer quando a gente está na casa espírita, meus irmãos, ou quando alguém vem nos procurar na casa espírita, meus irmãos, e eu realmente olho e sinto, e me refiro e sinto que é meu irmão. Agora, no dia a dia, quando a gente está lá no supermercado e alguém contraria a gente, alguém faz alguém quer passar à nossa frente, na fila do caixa, será que eu também penso, é meu irmão? Vejo umas cabecinhas assim, né? Então, assim, Jesus não perdeu essa oportunidade, né? Para trazer para a gente esse olhar, para que a gente realmente pudesse pensar que somos todos irmãos. E isso ele trouxe lá naquela época, e hoje a gente ainda tem dificuldade. Né? Eu tenho, realmente, assim, estou falando isso porque estou na mesma situação, né? A gente que está aqui falando, está falando primeiro para a gente ouvir, né? Porque é isso, é muito fácil, gente, considerar irmão e nessas situações assim, de que a gente está aqui na casa espírita, e aí todo mundo vem com o mesmo propósito, etc. Tal, e a gente também se dispõe a ajudar e quer ajudar, etc. Mas no dia a dia, nas horas das dificuldades, na hora que a gente é contrariado, na hora que leva uma fechada no trânsito, né, na hora do mercado, como eu falei, e outros momentos mais, será que a gente sente como irmão? Estão até rindo aqui, viu? Aqui, as coisas. Né? Então, nesta passagem, Jesus também quis trazer isso, né? Também quis estar alertando sobre essa questão da família universal. Quis trazer para a gente que, na verdade, a gente tem uma questão de afinidade espiritual e que nem sempre ela é pelo sangue, né? Quantas pessoas, na verdade, têm amizades com pessoas que consideram o parente muito mais do que, às vezes, a sua própria família. Quem acompanha, na verdade, aí os jornais, agora que está perto da época da Olimpíada, agora, recentemente, na verdade, passou uma reportagem sobre aquela menina do skate, né? Da Larissa, Larissa, o nome dela né? Larissa Leal, né? Dela falando do coleguinha dela, que é o coleguinha desde a infância, que agora é até treinador dela, mas que ela o sente como irmão, que ela o tem como irmão, que ele é o irmão que a vida deu a ela. Muito bonita aquela fala dela quando eu vi essa semana e lembrei do estudo, na verdade, que eu estava fazendo para trazer, para estar compartilhando com vocês, né? Que é isso, né? Tem pessoas que a gente tem essa ligação. O que Kardec traz para a gente? Porque a gente tenha claro, né? O corpo gera o corpo, mas o espírito não gera o espírito. Não foram nossos pais que geraram o nosso espírito. Então, esta ligação espiritual não quer dizer que necessariamente ela está vinculada aos vínculos parentais. Né? Eu sempre cito... eu tenho uma pessoa que considero minha irmã, é a irmã que a vida não me deu, tenho 2 irmãos, mas não tenho irmã, mas ela é a minha irmã. E eu não tenho dúvida dessa questão da afinidade espiritual que a gente tem, que a gente consegue, na verdade, tanto de um lado quanto do outro, sentir, perceber quando a outra não está bem. Aí a gente liga assim como quem não quer nada, a outra diz assim, sabia que tu ia me ligar. Não estou bem, estava precisando mesmo de um colo. Isso é afinidade espiritual. Né? E muitas vezes, com os próprios parentes, a gente não tem. Né? O que Kardec traz aqui? Né? Os espíritos que são afins, eles se buscam, eles se procuram, eles querem estar juntos.
Eles se sentem bem um junto do outro, independente, muitas vezes, de pensamentos diferentes, etc. e tal, mas a gente quer estar junto, né? Ele diz assim, isso é parentela espiritual. Não quer dizer, evidentemente, que a parentela carnal a gente também não tenha que nutrir. Não é isso, né? Mas que esta grande oportunidade, na verdade, que Jesus não perdeu, porque ele não perdia nenhuma, não perdeu também para trazer isso para nós, né? Para trazer, na verdade, essa questão da parentela que não é só nessa relação. Mas aí, nesse ponto, eu queria voltar lá na questão do honrar pai e mãe, para trazer também um outro olhar que a gente tem que ver também sobre essa passagem. Eu costumo sempre dizer, não, quer dizer, não sou eu que digo, né, fui aprendendo aí de tanto ouvir nas palestras espíritas, que toda e qualquer passagem que a gente tenha do Evangelho, a gente nunca tem um olhar só, né? Nunca tem um só olhar. Né? Você pode olhar ele de diversas formas, ele te traz diversos ensinamentos. Né? E nesse aqui específico, na verdade, eu queria trazer uma análise que Joana de Ângeles, esse espírito que tanto nos ajuda, faz num capítulo desse livrinho aqui, Jesus e a Atualidade. Esse é um livrinho que Joana fala, tem mensagens muito pequenas, né? Assim, capítulos muito pequenos, mas sobre diversos assuntos do dia a dia. Né? E ela tem um capítulo específico, na verdade, aqui que é o capítulo 6, se eu não me engano, deixa eu olhar aqui só para não esquecer, para ver se é o 6 mesmo, exatamente, que na verdade vem falando, o título do capítulo é Jesus e Honra. E aí, Joana tem esse olhar em relação a essa passagem, fazendo um outro comentário, né? Fazendo um comentário da atitude de Jesus, da honra de Jesus, em relação a essa própria passagem. O que Joana diz para a gente? Depois vou ler um pedacinho para vocês. Mas o que Joana traz para a gente? Ela traz o seguinte, quando Jesus teve essa fala, não há aí nenhum desrespeito, nenhuma falta de consideração aos seus familiares. Ela até comenta, eles sim, naquele momento, não sabiam e não reconheciam e não respeitavam a missão de Jesus, a tarefa que ele tinha vindo fazer, inclusive o considerando como louco. Né? Então ele diz assim, naquele momento, como eu falei no início, Jesus estava reunido com uma multidão. Naquela multidão, tinham pessoas que queriam mais barrar toda missão que Jesus tinha para fazer, e tinha aqueles que necessitavam da palavra dele, que necessitavam do guia, que necessitavam da orientação. Então, aquele momento era um momento de decisão, em que a dúvida dele, do que responder, poderia jogar abaixo toda a missão dele, porque ele próprio seria julgado por isso, interpretado por isso, deu mais importância à família do que à sua tarefa, como é que veio salvar a humanidade, se na verdade, né, sai e vai dar atenção. Então, o que Joana traz para a gente, que é muito interessante aqui, que ela diz assim, porque se a gente for olhar na questão só do significado da palavra, né, e a gente vai lá no dicionário, a gente vê lá que honra quer dizer glória, louvor, reverenciar, né? Mas Joana traz para a gente mais aqui, ela diz assim, ela diz da seguinte forma, honra é a coragem de eleger o melhor. Então ela disse assim, nesta passagem, onde ela comenta, não há nenhuma transgressão aos próprios ensinos, e Jesus jamais, em nenhuma coisa, a gente viu que ele se contradisse, ele praticava aquilo que ele ensinava, nenhuma desconsideração à sua família,
carnal, a sua família de sangue daquele momento. Ela disse, só que ele tinha que tomar uma decisão. E para poder fazer jus à sua própria honra, ele tinha que fazer a melhor escolha. E a melhor escolha naquele momento era mostrar que os laços parentais não eram mais fortes do que a sua própria missão, do que seu próprio ensino da família universal. Isso é fácil, gente? Não estou dizendo que é fácil, não. Né? Mas o que Joana traz para a gente, ela traz exatamente para que a gente pense sobre isso, né? Para que a gente reflita sobre isso, porque ela diz assim, a gente está, até hoje, tentando, né, esse caminho, tentando esse entendimento. Ela diz assim, na verdade, a gente precisa parar para pensar sobre isso. Né? E aí queria ler um pedacinho aqui para vocês, só para... O capítulo é pequenininho, mas eu não vou ler ele todo de jeito nenhum, não é isso, né? Até porque senão a gente não acompanha. Mas quando ela fala desse pedaço, e ela fala desta questão, ela diz isso, né? Repetindo, né? Honra é a coragem de eleger o melhor. E ela diz, a dubiedade na decisão entre o que alguns desejavam, né? Para reter, e aqueles que, na verdade, necessitavam dele, é o que ela diz, como eu falei para vocês, que seria uma falência dos objetivos pelo qual ele buscava, né? Então, ela diz isso. Não há aí desrespeito aos familiares. Estes, sim, os familiares que não entendiam, né? Presunçosos e amedrontados, sem o consultarem, né? Desrespeitando-lhe a opção de homem independente, que viera para o apostolado, é que queriam embargar esta situação. E aí ela fala mais, né? Então, que assim, que a sua honra, a honra de Jesus, era o respeito aos familiares, mas também o respeito à sua própria missão e o prosseguimento dessa missão, né? Mesmo lutando contra fatores hostis. Porque ali era uma situação em que as pessoas próprias ali ficaram espantadas, como a gente está falando com essa resposta de Jesus. Né? E Joana segue dizendo, né? Ele viera romper os impedimentos, arrancar a escultura modelada do homem integral. Arrancar de quê? Arrancar do mármore frio da sociedade utilitarista escravocrata. Porque, na verdade, a gente precisa pensar, né? Quando ela fala aqui dessa sociedade utilitarista, a gente tem por hábito, eu digo a gente porque realmente eu acho que isso é muito geral, né? A gente relativa as coisas, né? Relativiza as coisas. Então, até na questão ética, a gente não tem aquilo assim, o certo é o certo, o correto é o correto. Por exemplo, assim, eu não posso tirar a vida, eu não tenho direito de tirar a vida de ninguém. E a gente, em muitas situações, não, mas olha, ele tirou a vida, porque também teve isso, teve aquilo outro. Entre, na verdade, né, salvar alguns, né, para que ele não mate, então vamos matar. É isso que, na verdade, Joana faz a análise, né? O que é o correto é o correto. Quando a gente relativiza, a gente está sendo utilitarista. Porque a gente está querendo, muitas vezes, justificar algo injustificável ou defender os próprios interesses. Então, ela chama a atenção para a gente sobre isso, né? E ela continua, na verdade, ainda falando sobre isso, dizendo: o cinzel e o martelo para arrebentar a pedra eram a honra e o dever. Nada podia emparedá-lo nos limites das conveniências, dos receios pueris, das afeições imaturas. Mas ela alerta que ela não está querendo dizer isso, que ele não tinha respeito pela família, não. Ela segue mais adiante, lá embaixo, dizendo, né, que a libertação nossa, né, vai diferir daquela que rompe vínculos de afetividade para se soltar, mas, no entanto,
se escravizar a outras situações piores. O que ela está dizendo é, nós precisamos estar atentos, porque nós temos vários momentos de decisão também. Né? E ela diz assim, se espelhe nessa experiência de Jesus e pense em que ele se baseou para tomar essa decisão, apesar dos seus parentes estarem envolvidos. Porque a gente enfrenta situações também diárias. Né? Ela não está dizendo aqui que a gente tem que ter embate com os familiares, ela não está dizendo que a gente tem que ligar, ela está dizendo apenas para que a nossa opção seja baseada na honra que a gente tem, do compromisso que a gente tem com a gente mesmo. Né? Se eu quero a minha evolução, e eu volto a dizer que disso eu não tenho dúvida, eu acho que está aqui esse salão domingo de manhã, não é possível, né, gente? A gente não está aqui porque não está querendo evolução, senão a gente estaria fazendo outra coisa. Né? A gente está aqui porque a gente quer a evolução. Mas se eu quero a evolução, eu vou precisar de honrar alguns compromissos que eu tenho com isso mesmo. E muitas vezes, na hora de uma decisão que eu preciso tomar, que eu tenho que fazer uma escolha, eu lembre dessa mensagem de Joana e lembre que realmente honra é, na verdade, a coragem de eleger o melhor. O melhor o quê? O melhor de acordo com o quê? O melhor de acordo com meus próprios propósitos, né? Com realmente a minha determinação de querer ser melhor. Eu preciso, para isso, criar conflitos, desprezar família. Não, mas que eu não perca isso de vista. O que Joana traz para a gente, fazendo a análise dessa passagem, é para que a gente pense, é para que a gente reflita. E é para que a gente possa estar nesses momentos, que são momentos, eu diria assim, eu não queria dizer difícil não, mas eles são assim frágeis, né? E muitas das vezes a gente, no dia a dia, na pressa, eu digo que a vida é uma correria tão grande que às vezes a gente não para pensar, na verdade, em nada, e vai fazendo, e não, na verdade não sabe o que fez. E ela está trazendo isso, né? Há quantos anos que Jesus vem trazendo os ensinamentos dele para nós? Há quantos anos a gente tem a dificuldade de cumprir? Há quantos anos a gente usa esse raciocínio utilitarista de que eu vou julgar para relativizar e defender, na verdade, muitas vezes o meu próprio interesse, ou muitas vezes fugindo de uma responsabilidade, enfim. É isso que, na verdade, Joana traz. E é isso, quer dizer, por que eu trouxe isso? Porque é um outro olhar sobre essa passagem, né? Para a gente não olhar somente, né, sobre que são importantes, né? Mas para que a gente realmente considere isso. Não teve aí nenhum equívoco, nenhuma desconsideração de Jesus nessa passagem. Ele soube muito bem, como sempre, né? O meio que ele estava, né? A situação em que ele estava, e muitas vezes a gente é colocado nessas situações também, né? Em situações, às vezes, difíceis, que a gente tem que tomar uma decisão mais firme, né? Eu acho que com filho a gente passa muito isso, né? Aquela história do filho que, às vezes, a gente tem que tomar uma decisão em que ele morre de raiva da gente, né? Mas que a gente tem que fazer, né? E a gente faz, né? Então, que a gente lembre sempre isso, né? Lembrar desse honrar, que não é só uma questão de respeito, né? Lembrando a primeira fala de Kardec, logo no início do capítulo, né? Mas de que realmente a gente pense sobre isso, de que a gente possa realmente refletir um pouco sobre isso, e especialmente no que se diz respeito a pai e mãe. Eu acho que a gente tinha que pensar muito nessa gratidão da vida, porque é isso, né? Se o pai e a mãe não foi aquilo que a gente gostaria que fosse, e a gente, que é pai e mãe, também não é o melhor, né? Porque a gente também erra, né? A gente também tem as falhas, né? Mas a gente faz, às vezes, dentro do nosso limite, o que era possível, o que era melhor, o que eu conseguia. Acho que talvez, se a gente olhar para trás, hoje, quando eu olho para trás, para algumas situações, eu digo assim, faria diferente. Mas naquele momento, eu só podia ter feito daquela forma.
né? A intenção era aquela. Mas que a gente não perca, isso não dá para ser bonzinho nesse sentido do bonzinho, né? Que é aquela coisa de não querer desagradar. Às vezes a gente precisa desagradar. Nessa passagem, Jesus não ficou preocupado com essas críticas que iam fazer a ele, né? Ele ficou preocupado em se manter fiel à sua missão, ao seu propósito, aquilo que ele veio fazer. E muitas vezes a gente tem dificuldade disso, né? A gente tem dificuldade dessa situação. Então, queria ter trazido para vocês essa reflexão para que a gente possa, realmente é isso, né? O dia a dia tem situações difíceis, né, gente? Não é fácil, não. E eu acho que tem situações, volto a dizer, né, em relação a pai e mãe, que a gente tem hora que a gente senta e diz, né, assim, não aguento mais. Assim, eu não tenho a experiência para contar. Meus pais, infelizmente, morreram de forma muito, muito rápida. Meu pai, assim, de repente, né, teve um infarto, 14 anos depois teve outro, no outro morreu, assim, e foi algo que morreu no mesmo dia. A minha mãe, na verdade, ainda ficou uma semana, coisa, mas não deu tempo nada, foi aquela coisa muito rápida. Mas eu já acompanhei várias situações que é muito difícil, que é muito dolorosa, né? Na verdade, que às vezes a pessoa sente e diz assim, não estou mais com força, né? Essa situação está pesada demais para mim. E aí a gente também é importante que a gente reconheça isso, né? Que está pesado, que está difícil, vamos pedir ajuda. Se eu tiver de botar alguém cuidando, se eu tiver de botar na casa de repouso. Não é isso, a gente pode fazer, mas que eu nunca esqueça disso que o capítulo veio trazer. Eu tenho que ser grato, porque, na verdade, se a gente pensar, quando éramos pequenininhos, quantas coisas os nossos pais fizeram para que a gente pudesse estar aqui, né? Quantas noites sem dormir. Alguém, às vezes, que teve também uma situação de doença também, às vezes, ruim. Quantas crianças não têm também uma situação de doença, às vezes, ruim, e que o pai e mãe estão ali lutando, lutando, lutando. Então, assim, que a gente possa lembrar disso para pensar nessa gratidão, e especialmente a gratidão da vida, e pelo menos a gente lembre de ser tá pesado fisicamente, tá pesado na coisa, mas que eu não esqueça dessa parte do carinho, da afeição, do afeto, da retribuição desse cuidado, né? Então, assim, o que eu queria trazer para vocês hoje era um pouco dessa reflexão, né, para que vocês possam levar dessa passagem essas reflexões que a gente pode fazer aqui. Claro que a gente pode fazer mais, mas, na verdade, quis me prender a isso, né, a essas coisas principais, que a gente pensasse na questão da gratidão, que a gente pensasse na questão do laço, né, da afinidade, do laço material e do laço espiritual, que a gente pensasse na questão de honra como sendo a melhor escolha, né, a coragem de, muitas vezes, fazer uma escolha que talvez naquele momento não agrade a todos, mas que a gente tem convicção do porquê que está fazendo, porque a gente está fazendo ligado a uma coisa maior e mais importante, mais forte, mais profunda. Né? Então, assim, eu acho que esses 3 pontos eram os pontos que eu mais queria trazer para vocês, para que a gente pensasse. Pensasse no dia a dia, a gente pensasse nessa questão que eu falei também, do irmão, né? Nesse momento que a gente estiver lá na rua e que a gente estiver no mercado e que tem essa coisa, eu lembrar disso, né? Porque eu sei que é difícil. Não é fácil, não. Mas é um esforço que a gente tem que fazer, porque senão a gente só faz quando está dentro da casa espírita. E aí isso não é o suficiente, né? A gente não está aqui para praticar aquilo que a gente ouve só aqui dentro, muito pelo contrário, né? A gente está para praticar daquela porta para fora. Né? Então, que a gente possa ficar também com isso em mente, né? Se eu puder resumir, na verdade, a gente pense isso. A gente pense nessa questão da irmandade, né? Do que somos irmãos e como que a gente reage no dia a dia, que a gente pense nessa questão da gratidão, especialmente a gratidão aos pais, que a gente possa pensar nessa honra, no sentido de fazer sempre, na hora da decisão e da escolha, aquilo que é mais coerente com o meu propósito maior.
Então, agradeço muito, na verdade, vocês terem me ouvido. Espero que fique uma sementinha, não no sentido de que teve novidade, eu volto a dizer, mas é porque o dia a dia é corrido, o dia a dia é coisa e a gente não para pensar, e que a gente possa realmente, no dia a dia, estar lembrando de alguma coisa disso, que nos ajude a uma prática mais fácil, talvez, mais, né? Fique mais internalizado sobre nós. Tá bom? Obrigada, gente. Agradecemos aqui a nossa irmã que trouxe esse estudo sobre a família, né? Família corporal e família espiritual, e que nós possamos realmente refletir sobre isso, ler, aqueles que tiverem o Evangelho segundo o Espiritismo em casa, ler esse capítulo, né? Pode ler todo o capítulo, né? É o capítulo 14, ela fez do início aí, mas vai haver continuidade daqui a 2 semanas, né, desse mesmo estudo, e aí nós teremos aí mais elementos para a nossa reflexão, mas que tenhamos apreendido bastante coisa do que ela trouxe aqui e possamos compreender que perante as leis divinas somos todos irmãos, porque fomos todos criados pelo mesmo Pai, com o mesmo amor, e somos detentores também da boa vontade dele para com todos nós, porque Deus é o exemplo máximo de bondade, amor e justiça, e ele quer bem a todos os seus filhos, estejam ele em que patamar evolutivo esteja, sempre terá a mão de Deus para lhe orientar. Passar aqui para o nosso irmão Ivo, que vai trazer aqui umas palavrinhas para vocês. Desculpe aí eu interromper, tá? Mas eu estava ali sentado e veio uma intuição para que eu contasse aqui uma história que é bem parecida com o que a nossa irmã aqui trouxe.